pensamento. Shalom novamente, Haverim Verhaverot, agora sim. Então, o tema que o Eterno trouxe para mim hoje é um tema muito importante. E é uma das coisas que nós fazemos lá no nosso centro de treinamento, quase todos os dias. Um texto de refutação. Existe na internet um ataque muito maciço contra o Mashiach Yeshua. E existe um artigo que já circula há muitos anos, que ele é usado por grande parte dos anti-Yeshua, e que ele fala o seguinte, o título do artigo é Por que os judeus não acreditam em Jesus? Lógico que nós usamos o nome do Mashiach real, não é o mesmo nome do cristianismo, é o nome Yeshua, mas tirando isso, eles fazem uma série de alegações dizendo que Yeshua não poderia ser o Messias. E nós vamos aqui, item a item, cirurgicamente, analisar cada um dos argumentos desse texto. Tá? Então, como falamos, circula na internet um artigo, né, dos anti-Yeshua, muito conhecido. Ele foi escrito para parecer simples, direto e definitivo. Sua tese é essa: Yeshua não cumpriu as profecias messiânicas. A fé nele contradiz a teologia judaica. Ele não possuía as qualificações pessoais do Messias. Os textos usados em sua defesa seriam traduções incorretas por parte tanto dos cristãos quanto dos judeus messiânicos. Né? Isso é o que eles estão alegando no artigo deles. E a fé de Israel se funda na revelação nacional do Sinai, não em uma figura messiânica posterior. É assim que o argumento desse texto é armado. Então, segundo eles, Yeshua não poderia ser o Messias. Mas quando a própria tradição judaica é deixada falar por inteiro, e não apenas em recortes seletivos, esse edifício começa a ruir. Porque as páginas do Talmud, dos Midrashim, dos Targumim, do Zohar, não entregam um messianismo simplificado. Não é tão simples assim. Eles falam uma parte do que a tradição rabínica está falando, não tudo. E nós vamos aqui trazer tudo o que a tradição rabínica fala. Ou a tradição rabínica está certa ou está totalmente errada. E se eles falam que os próprios sábios estão errados, como assim? Então é isso que nós vamos trazer. Eles contaram metade da história, mas não contaram a história inteira. E é isso que nós vamos trazer aqui. Eles, os Midrashim, Targumim, Zohar e todos os textos mais antigos, eles não falam de um Messias sem tensões, sem paradoxos, sem sofrimento, sem etapas, sem ocultação. Ao contrário, eles preservam um quadro amplo, profundo e dramático. Em algumas passagens, o Messias aparece como um rei vitorioso e restaurador, mas em outras passagens, dentro da própria tradição rabínica e cabalista, o Messias aparece como uma figura sofredora ligada à dor, ao lamento, à morte, à remissão dos pecados e à humilhação. Em algumas tradições, a redenção aparece como um evento pleno. Em outras, como um processo lento, doloroso, histórico e progressivo. Isso significa que o problema desse artigo que ataca por que os judeus não acreditam em Yeshua, né, é que ele mostra só uma parte enviesada da tradição. E nós vamos trazer aqui o restante do que a tradição rabínica e cabalista está falando, para que a gente aí sim tenha todas as bases para analisar se Yeshua cumpre ou não cumpre as profecias. Continuando. Então, isso significa que o problema desse artigo não está só na conclusão que eles chegaram, está nas próprias premissas, que são estreitas com o que ele quer
julgar o tema. É por isso que hoje não basta responder superficialmente. É preciso abrir as próprias fontes e deixar que elas mesmas desmontem por dentro a falsa aparência de unanimidade que esse artigo tenta produzir. Eles tentam falar como se fosse uma coisa taxativa, como se o judaísmo fosse uma coisa monolítica, um bloco, e que só existe uma informação dentro do judaísmo. Essa é a premissa do artigo. E é isso que nós vamos começar desmontando. Vamos lá. Primeiro argumento deles. Yeshua não preencheu as profecias messiânicas. Será? O primeiro argumento diz que, se Yeshua fosse o Messias, já teria reconstruído o terceiro templo, reunido todos os exilados, instaurado a paz entre as nações e conduzido o mundo inteiro ao conhecimento do Deus de Israel. Como essas coisas ainda não chegaram e ainda não aconteceram, conclui-se que ele não pode ser o Messias. Simples isso, né? Simplório. Esse é o tipo de argumento que faz um monte dos nossos irmãos perderem a emuná e perderem o caminho da vida eterna. Porque se estudassem mais, iam chegar nas respostas. Faltou empenho. Meu povo perece porque não conhece as Escrituras. E é isso que nós vamos trazer aqui. Então, segundo o artigo, ele não poderia ser o Messias porque não construiu o terceiro templo, teria reunido todos os exilados, instaurado a paz entre as nações e conduzido o mundo inteiro ao conhecimento do Deus de Israel. O artigo formula isso quase como se fosse uma equação matemática. Mas a primeira grande resposta é essa. A própria tradição judaica, que exige que tudo isso se cumpra de uma vez só, na primeira manifestação do Messias, ela não é a única visão dentro do judaísmo. Os próprios sábios preservam a ideia de um redentor que aparece, se oculta e depois volta a ser revelado novamente. Aonde que está isso? Eu estou inventando? Não, está lá em Shir HaShirim, um tratado rabínico. Shir HaShirim Rabbah 2.9 ensina: assim como a gazela aparece e depois se esconde, também o primeiro redentor, Moisés, Moshe Rabbeinu, o primeiro redentor apareceu ao povo, foi ocultado e depois apareceu novamente. Assim como foi o primeiro redentor, assim será com o último redentor, o Mashiach. Lá, em outro tratado rabínico, que é o Bamidbar Rabbah 11.2, repete a mesma estrutura. Então, assim como foi com o primeiro redentor, assim será com o último redentor. Ele será revelado, ocultado e depois revelado novamente. Então, aqui aquele papo de que, não, o Messias só virá uma vez e vai vir como um rei guerreiro, os sábios aqui estão falando outra coisa. E quem foi que apareceu, ficou ocultado e depois voltou? Moshe Rabbeinu, o primeiro redentor. E assim como aconteceu com Moshe, aconteceria com Mashiach, que veio, está ocultado e voltará novamente. Quem está dizendo isso? É o cristianismo? Não. São os sábios de Israel, nos tratados rabínicos. Vamos continuar. Como se não bastasse a tradição rabínica, o próprio Rashi, quando ele comenta Daniel 12.12, está lá no site do Sefaria, pode pesquisar, fala do rei Messias exatamente nesses termos: revelado, ocultado e novamente revelado. Isso por si só já destrói essa caricatura, me desculpem, de um Messias que precisaria trazer imediatamente o estado final do cosmos, exato, naquele exato momento em que ele fizesse a sua primeira aparição. Só essas citações rabínicas já destroem esse argumento de que o Mashiach viria
E quando ele pisou na terra, o mundo já foi transformado, o leão já está comendo feno junto com o cordeiro, e está tudo glorioso. Não é assim. Por quê? Por culpa do Eterno? Não. Por culpa nossa, do povo. Por quê? O que é dito no próprio Talmud? Como é que viria a Geulah, a redenção? O que os rabinos falam? Depende. Se a nação for justa, a Geulah vem num piscar de olhos e o Mashiach vem com as nuvens do céu. Mas se a geração for injusta, o que acontece? O Messias viria então, a Geulah viria a seu tempo e o Messias viria humilde e montado no jumentinho. Quem está dizendo isso? Os cristãos? Não. Talmud. Então vejam que a culpa da demora e do reino messiânico ainda não estar pleno é nossa. É nossa. A nossa geração não era justa há 2000 anos atrás. Tem a outra que eu acho muito curiosa. Outra citação rabínica, também no Tratado de Sanhedrin. Convém que o mundo exista por 6.000 anos. 2.000 anos de torro, de confusão. 2.000 anos de Torá e 2.000 dos dias de Mashiach. Se nós estamos em 5.786, quase no ano 6.000, os 2.000 anos primeiros foram de torro, de confusão. Os próximos 2.000 anos, né, Moshe Rabbeinu trouxe a Torá. E os últimos 2.000 anos, gente? Quer dizer que o Talmud está dizendo que o Mashiach tinha que ter vindo há 2.000 anos atrás? É coincidência, né? Porque o nosso Mashiach veio há 2.000 anos atrás. E nós estamos nos dias do Mashiach. Baruch Hashem por isso. Continuando. Portanto, essa caricatura que diz que o Messias só apareceria uma vez e seria uma vinda gloriosa, essa caricatura já cai, pelo que a própria tradição está afirmando. Que ele apareceria, se ocultaria e se revelaria novamente. Isso está profetizado até em Daniel 2. A pedra lançada sem mãos derruba a estátua de Nabucodonosor, dos 5 impérios, começando pela Babilônia, né? Depois a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma e depois um pé misturado de ferro com barro, que seria a mistura de Roma dentro das nações. E aquela pedra vem, arrebenta a estátua e essa pedra então cresce e se torna uma grande montanha e o seu reino nunca mais terá fim. Veio primeiro como lançado sem mãos, fica oculta, destrói os impérios da terra e cresce para sempre. Está na profecia de Daniel. Autoexplicativa. Nem precisa recorrer à tradição. Vamos lá. Portanto, quando alguém diz: se ainda não há um lobo habitando com o cordeiro, então o Messias não veio. Isso já está partindo de um critério que as próprias fontes antigas da tradição judaica não estabeleceram. O próprio campo rabínico inteiro, ao falar sobre o Mashiach ben Yosef, admite uma fase messiânica em que o Redentor já entrou na história, mas a plenitude ainda não se consumou. Isso não é uma invenção que veio de fora, não é coisa criada pelo cristianismo. Né? Isso é a linguagem preservada dentro da própria tradição judaica, especialmente a tradição judaica mais antiga, dos Targumim, dos Midrashim. A gente entende que houve um cisma, uma ruptura, por volta do século XI e XII, quando chegou Rashi e Ramban. Por quê? Porque foi um contra-ataque para sobreviver como identidade judaica ao que o catolicismo romano estava fazendo com o povo judeu, vindo em nome de Yeshua, daquele que mandou dar a outra face, daquele que mandou orar pelos que perseguem e caluniam, e estavam em nome dele queimando famílias inteiras vivas. Milhões, milhares e milhares de judeus mortos. Então é claro que isso causou uma ferida
no povo judeu, uma ferida histórica. E a forma que Rashi e Ramban encontraram de se defender era falando, não, isso aqui não está falando do Mashiach. Porque senão seria como dar o braço a torcer ao Papa. Já pensou? E mesmo eles vindo, trazendo Yeshua, ok, mas cheio de sincretismos com outras religiões, de origem grega, de origem romana. Então também não estavam corretos. Embora trouxessem Yeshua vestido de um Jesus de Roma, estavam trazendo uma doutrina corrompida e matando o povo do próprio Mashiach. O que o Mashiach nunca, jamais ordenou. Então, entenda, a gente tem que entender todo o contexto. Não é simplesmente falar assim, a tradição judaica é má porque fez isso, escondeu o Mashiach e está fingindo até hoje que ele não existe. Não, é uma ferida histórica e que nós estamos aqui trazendo o remédio. Mostrar a verdade. De que não só aquilo lá, aquele texto, por que os judeus não acreditam em Yeshua? Eles têm alguns motivos? Tem muitos. Mas qual é o segredo aqui? É trazer a verdade do que a própria tradição rabínica e cabalista estão falando. Que sim, há um Mashiach ben Yosef conhecido na tradição rabínica. Um Mashiach que morre, dá a sua vida, leva sobre si as dores e todas as iniquidades do povo de Israel e da humanidade inteira. E é isso que nós vamos ver. Que isso não é uma criação cristã tardia, que veio séculos depois. Isso está lá nos Midrashim de 2000 anos atrás. Continuemos. Então, como eu estava falando, portanto, quando alguém diz se ainda não há o lobo habitando com o cordeiro, então o Messias não veio. Isso já está partindo de um critério que as próprias fontes antigas não estabeleceram. O próprio campo rabínico inteiro, ao falar sobre o Mashiach ben Yosef, admite uma fase messiânica em que o Redentor já entrou na história, mas a plenitude ainda não se consumou. E isso, como nós falamos, não é uma invenção que veio de fora. Isso é o cerne da verdadeira tradição rabínica, a mais antiga de todas. O Tratado de Sanhedrin, por exemplo, 98a, no Talmud, ele reforça ainda mais esse ponto. Ali os sábios colocam lado a lado duas imagens aparentemente contraditórias. O Messias vindo com as nuvens do céu e o Messias vindo pobre e montado no jumentinho, como falamos. E a própria Guemará, ela resolve essa tensão dizendo: isso depende do estado espiritual daquela geração. Se a geração for digna, como falamos, ele vem em glória. Mas se não forem dignos, como não foram há 2000 anos atrás, naquela geração, o Messias então teve que vir em humildade. Isso significa que a manifestação messiânica, segundo o próprio Talmud, não é rígida, mecânica e nem única. Ela é condicional, histórica e processual. É um processo. A Geulah viria a seu tempo. Só viria com um piscar dos olhos e o Mashiach sobre as nuvens se todo mundo ali não tivesse um pecado, fosse todo mundo digno diante de Hashem. Os 2 milhões de judeus que viviam em Eretz Israel por volta do ano primeiro da Era Comum. Né? Continuando. Então a pergunta correta não é por que Yeshua não trouxe tudo de uma vez? A pergunta correta é: a tradição judaica realmente exige isso? E a resposta é um sonoro não. Então, essa argumentação de que o Messias tinha que vir de uma vez como um rei glorioso, nem a própria tradição rabínica exige isso. Nem a Torá, nem a Tanar fala isso. Então, é uma visão estereotipada, é uma caricatura isso. Fizeram uma caricatura mental de como deveria ser a vinda do Messias. Mas essa caricatura é baseada na própria imaginação, porque não é baseada na Tanar.
e muito menos na tradição rabínica e cabalista, que tem que ser analisada por completo, inclusive o Mashiach ben Yosef, que é citado por toda a tradição rabínica e cabalista. Um Messias que vem, sofre, morre, leva sobre si os pecados de toda a humanidade e do povo de Israel, e expia com isso os seus pecados, depois ressuscita, como diz o final de Isaías 53, e é glorificado pelo Eterno, conforme Isaías 53 e o finalzinho do Salmo 22. Isso foi profetizado, não é criação nossa. Então, dizer que isso é uma criação do cristianismo é, no mínimo, uma falta de honestidade intelectual. No mínimo, para não dizer coisas mais graves. Vamos lá, vamos falar então do outro argumento que eles citam. O Mashiach não trouxe o terceiro templo, não construiu o terceiro templo, porque eles estão esperando um Messias aqui na Terra que venha, seja um Donald Trump, né, guerreiro, dominador, que vai vencer todo mundo, e que ele construiria o templo. Vamos à tradição? Vamos ver o que fala a tradição? Vamos lá. Esse artigo diz que o Messias, então, construiria o terceiro templo. Como Yeshua não construiu, visivelmente, logo ele teria falhado. Né? Mas as próprias fontes judaicas tratam o templo futuro de uma forma muito mais profunda do que um simples teste de arquitetura e de engenharia. Não é só isso. Em Shemot, Êxodo 15, 17, diz: Mikdash Adonai Koneinu Yadeha. Mikdash Adonai Koneinu Yadeha. O que é isso? O santuário de Hashem estabelecido pelas tuas mãos, pelas tuas próprias mãos. Shemot está falando isso. E, olha aqui, a tradição mística aplica esse versículo ao Mikdash, ao templo final e perfeito. Não apenas como obra de homens, mas como uma realidade estabelecida pelas mãos de Hashem. Quem constrói o terceiro templo? Hashem. Vamos ver o que fala o Zohar? Veja o que o Zohar está falando no volume 1 da Parashá Terumá 114a. Eu estou trazendo referências que é para pesquisar mesmo. Para ver que não é invenção de cristão isso não. Olha aqui. O santuário de Yud-Rei Vav-Rei, tuas mãos estabeleceram, não como aquele feito por mãos humanas, que pode ser profanado. O templo vindouro já está construído nos céus e será revelado no tempo da redenção. Num outro trecho, o Zohar, na Parashá Pinhas 24, de 148 a 151, diz o seguinte: olha o que diz o Zohar sobre o terceiro templo. A casa, o Beit HaMikdash, foi construído pela mão do homem e por isso não permaneceu. Por que os dois templos foram destruídos? Porque foram construídos por mãos de homens que têm pecados. Se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele traz aqui Terrilim. E continua. Até agora, a primeira edificação do santo, bendito seja ele, não esteve no mundo. E para o tempo futuro está escrito: o Eterno edifica Jerusalém. Ele e não outro. E por essa edificação nós esperamos, e não por uma edificação do homem, que não tem permanência alguma. Então o Zohar está mostrando que o terceiro templo ele não é uma obra de engenharia e arquitetura aqui na Terra. Que ele já desce pronto dos céus. O Zohar está falando isso. Isso coincide plenamente com o que nós vemos no Sefer Hit Galut, em Apocalipse, que a Nova Jerusalém desce pronta de cima. Isso é Cabalá pura. Não é criação cristã.
É isso que precisamos entender. Então, Yeshua teria falhado quando não construiu ele o terceiro templo aqui na terra com engenheiros, arquitetos fazendo obra? Não. A tradição mística mostra que os dois outros templos foram profanados por terem sido construídos por mãos humanas. Por isso não permaneceram. E que para permanecer, teria que o Eterno, ele mesmo e não outro, construir o templo. E não sou eu que estou inventando, está lá. Zorra para Chapinhais, 24, de 148 a 151. E continua falando: o santo, bendito seja ele, fará descer o primeiro templo e o segundo templo, juntamente e do alto. O primeiro em ocultação, o segundo em manifestação. Todo o mundo o verá. E até a cidade de Jerusalém não será obra da habilidade do homem, quanto mais o templo que é a sua morada. Olha como é que isso bate em cima da Jerusalém celestial da Brit Hadashah, que não seria obra de mãos humanas. É o Zohar. Logo, usar a ausência de um edifício já erguido na primeira vinda de Yeshua como prova definitiva contra ele é ignorar um debate que existe dentro da própria tradição judaica. O templo futuro, portanto, não pode ser reduzido a uma pergunta rasa: houve ou não houve uma obra física concluída naquela geração de Yeshua? O próprio judaísmo fala do templo final como obra das mãos do próprio Deus e não de outro. E não uma obra humana qualquer, como a realidade da redenção, da presença divina, da manifestação superior associada à consumação histórica do plano de Hashem. Então, os argumentos que eles têm usado são muito fracos, porque são refutados pela própria tradição rabínica. A refutação não vem de fora, vem de dentro. Não somos nós que estamos inventando isso. Percebem? E agora quanto à reunião dos exilados? Né? Vamos ver. O artigo diz que o Messias reunirá todos os judeus de volta à terra de Israel e que, como isso não aconteceu em plenitude final, Yeshua estaria desqualificado. Antes de tudo, é preciso dizer com clareza: essa expectativa não nasce apenas de uma inferência rabínica. Ela está na própria Tanar. Sim, o Mashiach reunirá todos os dispersos. Em Devarim 30, do verso 3 a 5, fala do Eterno recolhendo Israel dentre todos os povos e trazendo de volta a sua terra. E Yeshayahu 11, de 11 a 12, diz que ele tornará a estender a mão para resgatar o remanescente do seu povo e ajuntará os desterrados de Israel. Sim, isso é uma profecia bíblica. O Mashiach teria que reunir os exilados. E isso também é repetido, né, em Yeshayahu 43, de 5 a 6, Irmiyahu 23, de 3 a 8, e Ezequiel, de 36, 24 e 37, de 21 a 28, repetem esse mesmo eixo, que o Eterno iria reunir os dispersos do seu povo. Né? Portanto, o ajuntamento dos exilados é sim uma marca bíblica real da redenção messiânica. O erro do artigo não está em afirmar isso. O erro está em pressupor que esse ajuntamento precisasse já ser total quando o Mashiach aparecesse. Percebem? Então, olha a malandragem aqui, se é que podemos dizer assim. Eles falam, não, como o Messias, na sua vinda de poucos anos, não reuniu todo mundo, então ele não poderia. Não, eles estão desconsiderando o que a própria tradição rabínica e a Tanar mostram, que é um processo. Um processo, e não num piscar de olhos. Por que não é num piscar de olhos? Porque a geração não era justa.
E como não era justa, a seu tempo é que vem a Geulah. Não é isso? Então o erro está em pressupor que esse ajuntamento precisasse aparecer já total, instantâneo e consumado na primeira manifestação do Mashiach Yeshua. A própria tradição judaica não fala assim. Lá de novo, no Tratado de Sanhedrin, 98a, ensina que há duas formas dessa manifestação da Geulah, como nós falamos. Se for a geração digna, o Mashiach viria com as nuvens do céu. Se não fosse digna, ele viria humilde e montado no jumentinho. Né? Isso já destrói a caricatura de uma redenção que só poderia existir em forma imediata, gloriosa e plenamente consumada desde o primeiro instante. Não é assim. O próprio Talmud admite uma redenção em chave de humildade, história e condicionada pelo estado moral da sua própria geração. E isso se harmoniza com a tradição preservada em Shir Hashirim Rabá 2.9 e Bamidbar Rabá 11.2, que, como nós falamos no início, assim como o primeiro Redentor veio, depois se ocultou e depois volta novamente, assim seria também com a volta do Mashiach. Né? Logo, a Geulah não precisa aparecer de forma instantânea. Ela pode começar velada, em tensão, em humildade e só depois atingir a sua plenitude. E por que o Messias viria humilde, montado em um jumentinho, se a geração não fosse justa? Porque nesse cenário, ele não viria apenas como um rei manifesto, mas como aquele que entra na história carregando o peso da injustiça de Israel e das dores do povo. O Talmud, do Tratado de Sanhedrin 98b, fala do Messias como sofredor ligado a chagas e enfermidades. O Midrash Pesik Rabat, no Pisca 36, que é o capítulo 36, coloca sobre ele a linguagem de dores e feridas pelas quais Israel é curado. O Targum Yonatan identifica o servo de Isaías 52, 13, pouquinho antes de começar ali. Pouco antes de começar todo aquele tratado que vai falar do servo sofredor em Isaías 53, já no final de Isaías 52, ali o Targum Yonatan já chama o meu servo o Messias. Primeiro que ali já tira totalmente aquele conceito de Isaías 53, está falando do povo de Israel. Está falando do Messias. O Targum deixa claro isso. É cristão que está criando essa novidade, que está trazendo de fora? Não! É um Targum de 2.000 anos de idade, quase. Percebem? E não só o Targum, vários Midrashim, como Pesik Rabat. E vamos explorar isso aqui ainda mais. O Zohar também, ele aplica ao Mashiach a linguagem de servo. A mesma linguagem de Isaías 53, que foi desprezado e que vem trazer a salvação ao mundo. Ou seja, o Zohar está dizendo que o Messias seria desprezado pelo seu próprio povo. Exatamente o que aconteceu com Mashiach e Yeshua. Portanto, quando a geração não é justa, a própria tradição rabínica abre espaço para o Mashiach, que vem em humildade, montado no jumentinho, e sofrimento. Não apenas para reinar, mas para carregar substitutivamente, vicariamente, o pecado do povo sobre si. É por isso que ele tinha que vir humilde, montado no jumentinho, para levar sobre si os pecados de Israel, para assim tornar Israel uma nação justa.
para que aí sim possa vir a Geulah e ele voltar nas nuvens, como foi profetizado. Porque ele só viria nas nuvens se a nação fosse justa. E quando que a nação será justa? Quando receberem ele. Forte, né? Forte. Porque quando receberem ele, ele leva os pecados deles embora, sobre si, cumprindo Isaías 53. Então notem que nada disso aqui é criação e invenção nossa. É a própria tradição judaica falando como um todo, e não só aquela partezinha self-service que você quer pegar lá para justificar que Yeshua não seria o Messias. Tem que olhar tudo, inclusive essas passagens. Inclusive essas passagens. Então, até aqui, o Tratado de Sanhedrin 98a está mostrando que o Mashiach cumpriria essa profecia de Zacarias 9:9, que ele entraria humilde e montado, exulta, rejubila, ó filha de Sião, porque o teu rei vem a ti, humilde e montado no jumentinho. Como é que Yeshua entrou em Jerusalém no dia 10 de Nissan, 5 dias antes de ser, 4 dias, né, antes de ser crucificado? Humilde e montado no jumentinho. O fato é que todas essas profecias aconteceram à risca e todas de uma vez na vida de Yeshua. Esse é um fato histórico, né? Então, o ponto maior aqui é que até agora que estamos vendo, Yeshua cumpriu tudo. Ah, não construiu o terceiro templo. O Zohar está falando que ele vem de cima, que não é obra de engenheiros e arquitetos aqui embaixo. Existe até, né, uma outra parte da tradição que fala que haveria um início da construção feita pelos Kohanim, feita pelos homens, e para que pudesse receber e ser revestido da Jerusalém que vem de cima. Também é aceitável. Mas que não é uma prerrogativa para validar se alguém é o Messias ou não. Porque nem a própria tradição tem um consenso sobre isso. Não é? Então, esse Messias humilde que levaria sobre si os pecados de todo o povo de Israel e da humanidade, profetizado em Isaías 53, em Zacarias 9 e também no Tratado de Sanhedrin 98a, pode ser lido em perfeita convergência com o servo sofredor de Isaías 53. Não se trata de uma ligação artificial, mas de um encontro entre duas linhas reais da própria tradição judaica. O Messias humilde e o Messias que sofre pelas dores de Israel. Por isso, a constatação de que a reunião dos exilados ainda não chegou ao seu estágio final não funciona como uma prova automática da ausência messiânica. Ela apenas mostra que a história ainda não alcançou o seu clímax por culpa nossa. Nós não éramos justos. E é por isso que todos os exilados ainda não foram reunidos. Percebem? Um detalhe curioso da história, e isso é um pouco assustador, né? É que quando o Eterno começou a reunir o seu povo após o Shoah, o Holocausto, quando se reúnem as nações e a Inglaterra está ali dominando Eretz Israel, há uma votação, há muitos países cristãos que têm o testemunho do Mashiach, e é concedido a quem o direito de habitar naquela terra? A Eretz Israel. Olha que coisa curiosa. Por nações que tinham o testemunho do Mashiach. Quem defende Israel nas guerras? Qual é a nação que tem mais seguidores de Yeshua no mundo? Estados Unidos da América. O Eterno faz com que os servos do Mashiach ajudem e auxiliem Israel e estejam com Israel o tempo todo. Tanto em oração, quanto em doações, quanto em parceria, quanto em estratégia militar. Estão sempre juntos. E de uma certa forma, se Israel for reunido ali de volta, o Eterno usou servos do Mashiach
para viabilizar isso. E é parte desse cumprimento messiânico de reunir os exilados de volta. O maior apoio hoje que Israel tem no mundo que, diga-se de passagem, odeia o povo judeu, vem dos cristãos. A maioria que apoia Israel hoje são pessoas que vieram do cristianismo, são os judeus messiânicos, são os que têm o testemunho de Yeshua. Apoiam a Israel. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla para enxergar esse tabuleiro de xadrez do que ficar com uma lente de aumento só olhando uma pecinha e não enxergando o que o Eterno está fazendo. Vamos aqui para outra parte. O artigo também fala sobre a questão da paz mundial. O artigo pergunta: se o Messias já veio, por que ainda há guerra, sofrimento e dor? Mas aqui a própria tradição rabínica corrige essa simplificação. No próprio Tratado de Sanhedrin 98b, o Messias aparece como o leproso da casa de Rabi, ligado a chagas, dores, sofrimento e sentado às portas de Roma. Curioso, né? É o Talmud falando isso. Que o Mashiach, aqui no Tratado de Sanhedrin 98b, não é um rei guerreiro vitorioso que chegou e já trouxe a paz mundial no rastro dos seus passos. Não! O Talmud está dizendo que o Messias estava sentado às portas de que nação? Das tantas nações da terra? As portas de Roma. Iam olhar para Roma e não iam entender que era ele. Porque ele estava vestido de leproso. Por que leproso? O que o Talmud vai falar aqui? Atando as suas feridas uma a uma, pronto para levantar-se quando for chamado para redimir Israel. A imagem é fortíssima. O Messias não aparece ali como um rei puramente triunfalista, mas como uma figura sofredora, humilhada, ligada às dores do povo e ao tempo de espera. Isso se alinha à linguagem do próprio Isaías 53. Homem de dores, conhecedor do sofrimento, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que diz um outro Midrash. Esse Midrash é assustador, gente. Que é o Pesik Tarrabat. No Pisca 36, no capítulo 36. O Pesik Tarrabat vai ainda mais longe ao preservar as palavras dirigidas ao Messias em chave de sofrimento redentivo. No momento da criação do Mashiach, diz o Pesik Tarrabat, o santo, bendito seja ele, lhe revelará em detalhe o que acontecerá. Há almas guardadas contigo sob o meu trono, e os pecados dessas almas te farão curvar sob um jugo de ferro, e te farão como um bezerro cujos olhos se turvam de tanto sofrimento, e o teu espírito se sentirá sufocado como sob um jugo. Por causa dos pecados dessas almas, a tua língua se apegará ao teu palato. Gente, isso aqui ele está citando literalmente o Salmo 22. E aplicando ao Mashiach, o mesmo Salmo 22, que fala das mãos e pés perfurados, que fala das roupas rasgadas, da sorte sendo lançada sobre a túnica, que fala Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Tudo que aconteceu com Yeshua. E ele, o Pesik Tarrabat, está aplicando a mesma linguagem ao Mashiach. Tradição judaica. E aí o Eterno pergunta para ele no final: estás dispostos a sofrer, a suportar essas coisas? E o Messias responderá: Senhor do universo, com alegria em minha alma e júbilo em meu coração, tomo sobre mim este sofrimento, contanto que ninguém em Israel pereça, não apenas os que viveram em meus dias, mas também aqueles que morreram desde os dias de Adão.
até o tempo da redenção. E não apenas estes, mas também os que morreram antes de nascer. E não apenas esses, mas também aqueles que tu pensastes em criar e não criaste. Por todos esses eu desejo sofrer, e por causa deles aceito sobre mim tudo o que decretares. Então a tradição está falando que sim, teria que vir um Messias sofredor e que ia levar sobre si o pecado de todo o povo de Israel, até os que o Eterno pensou em criar e que não criou. Isso não é um enxerto cristão. Isso não é um enxerto judaico-messiânico nosso. Isso é um dos principais midrashim de todo o povo judeu, Pesik Tarrabat. Novamente, o Pesik Tarrabat ele não para por aí, não. Ele bota o pé no acelerador e vai. E eu vou ler mais uma aqui do Pesik Tarrabat para vocês. O Pesik Tarrabat ele continua falando: foi por causa dessa aprovação do filho de Davi que Davi chorou e disse: a minha força secou-se como um caco de barro. Onde que ele disse isso? Salmo 22, 16. Durante a aprovação do filho de Davi, o santo, bendito seja ele, lhe dirá: Efraim. Por que Efraim? Efraim é filho de Yosef. Machia ben Yosef. É uma forma codificada que a tradição judaica tem de se referir ao Messias sofredor. Chamá-lo de Efraim. Vamos lá. Efraim, meu verdadeiro Messias, desde os 6 dias da criação, tu assumiste sobre ti este sofrimento. Neste momento, a tua dor é como minha dor. Olha que curioso que ele está dizendo. Primeiro que o Messias aqui não é só mais um homem, né? Porque ele já está ali com o Eterno desde os 6 dias da criação. Olha o que a tradição está dizendo. E desde aquele tempo, ele já tinha assumido que ele ia ser o fiador. Quem está dizendo isso? Roma? Não. Quem está dizendo isso é o Pesik Tarrabat, Midrash judaico. Continuando. Ele vai mais longe ainda no capítulo seguinte, que é o capítulo 37. Pisca 37. Também foi ensinado, agora eu estou citando textualmente o Pesik Tarrabat. Também foi ensinado que no mês de Nissan, os patriarcas se levantarão e dirão ao Messias: Efraim, nosso verdadeiro Messias, ainda que sejamos os teus antepassados, tu és maior do que nós, pois sofrestes pelas iniquidades de nossos filhos e suportaste as provações terríveis, provações que não recaíram sobre gerações anteriores, nem posteriores. Por causa de Israel, tornaste-te motivo de zombaria e escárnio entre as nações da terra. Sentaste-te em trevas, em densas trevas, e teus olhos não viram a luz. Tua pele aderiu aos ossos, o teu corpo tornou-se seco como um pedaço de madeira. Os teus olhos se turvaram pelo jejum, e a tua força se esgotou como um caco de barro. Novamente aqui citando Salmo 22. E também aplicando ao Mashiach. E ele continua: todas essas aflições por causa das iniquidades dos nossos filhos. Tudo isso por teu desejo de que nossos filhos participassem da bondade que o Santo, bendito seja ele, concederá abundantemente a Israel. Mas talvez por causa da angústia que tão intensamente sofreste por eles, pois teus inimigos te lançaram na prisão e estejas descontente com eles. Ou seja, o patriarca falando, então por causa disso tudo que você passou, vocês devem estar descontentes com os filhos de Israel. Né? O que o Messias responde, segundo o Pesik Tarrabat? Ó patriarcas, tudo o que eu fiz, fiz por amor a vós, e por amor aos vossos filhos, e pela vossa glória, e pela glória deles, para que se beneficiem da bondade que o santo, bendito seja ele, considerar em abundância a eles, a Israel. Gente, então, tudo isso aqui que eu estou trazendo, por que eu estou trazendo?
Porque disseram que o Messias, como ele não trouxe a paz mundial, então ele não poderia ser o Messias. Por que ele não trouxe? Porque a nação era injusta, como nós vimos no Talmud. E para ela ser justa, ele tinha que carregar os pecados. Mas o ponto aí que o artigo deixou passar é que eles não falam em nenhum momento do Mashiach ben Yosef. Eles só falam de Mashiach ben David, o Messias guerreiro, triunfante do final dos dias, que traria a grande redenção. Mas eles não falam que para que essa redenção venha, a nação tem que ser justa. É uma via de duas mãos, é aliança. Não é só o Eterno que tem que cumprir a parte dele através do seu ungido, do seu Mashiach. O povo tinha que ter cumprido a parte também. E por não ter sido justa, o Eterno também arranjou a forma de reparar tudo isso, que foi trazendo o seu ungido para que ele levasse sobre si os pecados de todo mundo. Notem como é tendencioso o artigo, porque ele mostra uma partezinha. Ah, ele não trouxe a paz mundial, não construiu o templo, não é o Messias. Tá, fala agora um pouquinho sobre o Mashiach ben Yosef. Não está na tradição rabínica, cabalista? Nas duas tradições? Por que ninguém fala? Por que os anti-Yeshua não falam? Que ele deveria sofrer e morrer e levar sobre si os pecados. Por que eles não trazem esses textos que eu trouxe? Que estão dentro do Pesik Rabat? Porque tem coisa a esconder, não é? Para tentar fazer com que muitos renunciem a Yeshua. Ah, não, então como ele não trouxe paz mundial, não reuniu os exilados, logo ele não é o Messias, não quero saber de Yeshua. E perdem o caminho da vida eterna. E perdem aquele que levou sobre si os seus pecados e os meus. E ao perder isso, ninguém vai expiar o teu pecado. Não tem mais o sangue, o Beit HaMikdash não está mais aí. Quem expia o teu pecado? Percebe? Vamos lá. Quando nós vemos tudo isso que o Pesik Rabat trouxe, isso é devastador contra essa caricatura que eles fizeram de um judaísmo que só conheceria um Messias político e vitorioso, sem qualquer fase de humilhação, de dor, de morte, de expiação. A própria tradição preserva a ideia de um Messias sofredor. Portanto, a pergunta, por que ainda existe dor? Não pode ser usada ingenuamente como se anulasse o próprio perfil messiânico, porque o próprio judaísmo antigo admitiu que o Messias, que sofre e morre dentro da história antes da manifestação plena da sua glória. Para que ele venha em glória, o preço pelo pecado tinha que ser pago. E como diz a própria tradição, ele vem, se oculta e depois volta. É um movimento, né, de ida, ocultação e retorno. E isso não é uma ideia importada de fora, é a própria tradição. Agora notem, tem um outro ponto que o artigo vai falar sobre o conhecimento universal de Deus, né? Olha o que diz aqui. O artigo cita Zacarias 14:9, dizendo: naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. E conclui que, como o mundo ainda está cheio de idolatria, confusão e incredulidade, o Messias não teria vindo. Olha que conclusão simplista. Parece que estão falando para criança de 3 anos, gente. Só quem cai nessa é quem tem a mentalidade. Me desculpem. Tem essa mentalidade. Porque não é possível. É só estudar um pouquinho mais. Né? Olha quanta coisa a gente já jogou fora aqui, desses argumentos, tudo furado. Só de estudar um pouquinho mais o que a própria tradição está trazendo. Né? Vamos lá, vamos continuar. Então, o Mashiach não teria Yeshua porque ele ainda não fez o nome do Eterno ser conhecido no mundo inteiro. Né? Mas essa objeção
precisa ser tratada com mais precisão. Antes de tudo, a própria Tanar mostra que o conhecimento universal do Eterno é de fato um sinal da era messiânica, sim. Em Yeshayahu 11, Isaías 11, verso 9 declara: a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Em Sefania 3:9 acrescenta: então darei aos povos uma linguagem pura, para que todos invoquem o nome do Eterno e o sirvam de comum acordo. Portanto, o tema é real, é central e bíblico, tá certo? O erro não está em reconhecê-lo. O erro está em pressupor que essa universalização só possa existir como um ato instantâneo, sem uma preparação histórica, sem etapas e sem um amadurecimento providencial. Então, notem, o grande erro aqui não é dizer que a Terra se encherá do conhecimento do Eterno. Isso está certo. Mas não vai ser num piscar de olhos. É uma etapa processual. Por quê? Porque a geração não era pura. E como nós vimos no Talmud, se a geração fosse pura e perfeita, a Geulah viria num piscar de olhos. Como não era, a seu tempo. É o que a própria tradição está mostrando. Então, por isso é que não foi imediato. A própria tradição judaica não fala desse modo tão simplista. No Zohar 2, 7b, fala da luz messiânica aparecendo pouco a pouco, expandindo-se até iluminar o mundo inteiro. Olha o que o Zohar está dizendo, gente. Que a luz do Mashiach, ela vem progressivamente, como nascer de um dia. O sol, ele não pula lá do horizonte, né? Tá noite, de repente, pô, meio-dia. Não, não é assim. Ele nasce como a aurora, vai invadindo até ser dia pleno. E é isso o que o Zohar está falando da chegada da era messiânica. O que concorda com o que o Mashiach Yeshua falou, né? Sobre a semente que tinha que morrer para se tornar uma grande hortaliça, né? Na qual as aves do céu iriam montar seus galhos. O reino, ele nasce dessa forma. Como tudo que o Eterno faz, como toda semente que o Eterno faz, né? Então, o próprio Targum Yonatan, falando sobre Isaías 49:6, ele mostra que a missão do servo sofredor do Mashiach não se limita a restaurar Israel somente, mas também se estende às nações. Olha o que diz Isaías: pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os preservados de Israel, mas também te farei luz para os povos, para as nações, para seres a minha salvação até os confins da terra. Aqui não há apenas uma consumação final, há um movimento, um alcance, uma expansão e uma irradiação. A própria tradição admite esse processo, que é um processo contínuo, é um processo progressivo, a manifestação do Mashiach. E ainda aqui há um testemunho decisivo dentro da própria tradição normativa. Ramban, em Hilchot Melachim 11:4, ao falar do fim dos dias, ele afirma que os acontecimentos ligados a Yeshua de Nazaré servem para, entre aspas, preparar o caminho do rei Messias e para corrigir o mundo inteiro e servir o Eterno juntos. Olha, Ramban. Mas citando justamente Sefania 3:9, isso não equivale a reconhecer, né, que Maimônides reconheceu Yeshua como Mashiach, mas ele disse claramente que a vinda de Yeshua serve para fazer o Eterno conhecido em todas as nações. Ramban. Mesmo essa, uma das maiores autoridades invocadas contra Yeshua, muitas vezes,
admite que a história ligada a ele teve um papel providencial na preparação do mundo para a confissão universal do nome do Eterno. Portanto, o próprio campo rabínico já admite que pode haver uma preparação histórica global anterior à consumação plena. E quando se olha a história, esse ponto ganha ainda mais peso. Segundo as estatísticas globais recentes, hoje, olha, isso eu acho fantástico, né? Disseram que um dos atributos do Mashiach seria fazer o nome do Eterno ser conhecido no mundo inteiro. Olha essa estatística. Hoje, há 796 línguas com a Bíblia completa. 1824 com a Brit Hadashah completa. 1509 com porções das Escrituras. Além disso, mais de 99% da população mundial já tem acesso a pelo menos alguma porção das Escrituras, em algum idioma, ainda que nem todos tenham em sua primeira língua. Isso não significa que a profecia já se cumpriu em sua forma final, purificada, mas significa que, por meio da história de Yeshua HaMashiach, o nome do Eterno foi conhecido na terra inteira. Não foi outro judeu. Não foram nem os sábios do nosso povo quem fez o nome do Eterno ser conhecido em quase 2.000 línguas, dialetos no mundo inteiro. Não foi nenhum dos grandes sábios. Não foi nem os patriarcas. Foi Yeshua de Nazaré. Esse, a meu ver, é um dos maiores indicadores da messianidade de Yeshua. A tal ponto que no mundo ocidental, a contagem dos anos é medida entre antes e depois dele. Isso é muito forte. Que outro judeu chegou perto desse feito? Se isso não é um sintoma de que ele está levando o nome do Eterno, mesmo que ainda não esteja totalmente completo, mesmo que os 9 bilhões de pessoas da Terra, cada uma delas não conheça ainda, mas que já está em 99, alguma coisa já está. Né? Quem fez isso? Que judeu de todos os tempos chegou perto do alcance desse único judeu? E como diria, né, Gamliel Hanazi, o famoso conselho de Gamaliel de Atos 5, né, quando estavam ali os Perushim querendo lutar contra os Talmidim de Yeshua, mandar prendê-los, ele fala assim, veja, se essa é uma obra feita por homens, quando essa pessoa morrer, essa obra vai se desfazer. E os seus seguidores vão se espalhar. Então nem se preocupe, porque se esse Yeshua não for isso tudo que eles estão falando, passou aí 1 ano depois que ele morreu, está todo mundo lá cuidando da sua vida. Apareceu Teudas, apareceu tantos outros ali que disseram que eram o Mashiach, morreram e seus seguidores foram dispersos. Mas qual é o conselho de Gamliel Hanazi? Mas larga esses homens, porque se ele for o Mashiach, se essa obra for do Eterno, ela não se desfará, ela vai continuar. Ninguém sabe. Exato. Exato. Aí. Exato. Então, uma coisa interessante, que, como disse Gamliel, se fosse uma obra feita por homens, se desfaria. Mas se é uma obra feita por Deus, ela não apenas continuará, mas vocês podem ser achados lutando contra Hashem. E o conselho de Gamaliel surtiu efeito? Nós estamos aqui 2.000 anos depois de Gamaliel ter dado esse conselho. Aquele Mashiach Yeshua que morreu e foi crucificado, a gente fala dele até hoje, 2.000 anos depois. Em vez de ficar contido nas regiões da Judéia, aquele nome, ao invés de se apagar, quase 2.000 línguas na terra de pessoas de todas as nações. Se você for lá
no Círculo Ártico. Se você for na Groenlândia, você vai ver uma igrejinha e alguém já falou o nome de Yeshua ali, já falou o nome do Eterno. Se você for no meio da floresta amazônica e conversar com os índios, eles já ouviram falar do nome de Hashem. Quem levou isso para esse povo? Que judeu? A obra dele não se desfez. Isso significa que, seguindo o conselho de Gamliel Hanazi, neto do grande rabino Hillel, essa obra foi do Eterno, porque ela não se desfez, continua até hoje e crescendo cada vez mais e cada vez mais forte, a tal ponto que um outro judeu fantástico chamado Rabino Kaufmann Köhler, lá nos idos do ano 1900 e pouquinho, 1904, olha o que esse rabino citou. Citação literal do rabino Kaufmann Köhler. Nenhum sistema ético ou religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficácia do que este grande personalidade, Yeshua, fez, ficando como nenhum outro a meio caminho entre o céu e a terra, igualmente perto de Hashem e igualmente perto do homem. Yeshua, o auxiliador do pobre, o amigo do pecador, o irmão companheiro de cada sofredor, o consolador de todos os sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amante do homem, o redentor da mulher, ganhou o coração da humanidade pela tempestade. E Yeshua, o mais manso dos homens, o mais desprezado dos judeus, montou no trono do mundo para ser o grande rei da terra. The Voice of America, of Kishinev, 1904, editada por Cyrus Adler, Rabbi Kaufmann Köhler, presidente do Hebrew Union College. E aí, gente? Um reconhecimento desse tamanho sobre o Mashiach Yeshua. Percebem? Então, estão contando a história pela metade para vocês, gente. Quando dizem que ele não pode ser o Mashiach, quem tem olhos já está enxergando. Quem ainda não está enxergando, procure abrir o coração. Procure abrir o entendimento. Procure ler com sinceridade intelectual. Seja honesto intelectualmente. E leia o que a própria tradição está te falando sobre o Mashiach e Yeshua. Outra coisa agora, entrando... Como é que está o tempo aí? Estamos muito corridos? Oi? Ih, está em cima, né? Porque é 6h30 hoje, né, mais ou menos? Rápida lá. Tá. Eu não vou conseguir dar o estudo inteiro aqui. Eu fico devendo a parte B para vocês. Mas aqui entramos numa outra questão, num outro argumento desse artigo. Né? Ele diz que a fé em Yeshua contradiz a teologia judaica. Segundo o segundo bloco desse artigo, afirma que a fé em Yeshua contradiz a teologia judaica. Porque quebraria a unicidade de Deus, transformaria um homem em divindade e introduziria um mediador entre o homem e o Criador. É isso que nós cremos, gente? Não, né? Não. Isso aí vem, né, da parte que foi romanizada. Mas nós, judaísmo messiânico, não é assim não. Então, aqui a primeira limpeza necessária é separar Yeshua histórico, judaico, de sistemas teológicos tardios, construídos séculos depois, dentro do ambiente filosófico grego. O debate sério precisa voltar à categoria da Torá, do Midrash, do Talmud e da mística judaica. E não atacar um pacote misturado como se tudo fosse a mesma coisa, porque não é. Vamos aqui falar sobre o Shema e a unicidade que se manifesta. O artigo recita o Shema e pressupõe que qualquer linguagem ou manifestação ou mediação divina já quebraria a unidade do Eterno.
Isso é verdade, gente? Mas o próprio Zohar 11b fala de forma decisiva. O Eterno é um. Ele é chamado um não porque existe um outro, mas porque ele reúne em si todas as emanações e todas são unificadas nele. Na própria Kabbalah, elas são chamadas de Partsufim. Olha que curioso. As personificações. Partsufim é o plural de Partzuf, que significa os rostos, ou personas, ou configurações, ou personificações. E são elas, os 5 Parsufim primários, dentro da própria estrutura da Kabbalah. Fala-se do Atik Yomin, que é o ancião de dias, a dimensão interna mais alta de Keter, ou seja, tudo isso está falando das Midot de Hashem, dos atributos de Hashem. Não como pessoas separadas, mas identifica emanações e manifestações distintas do mesmo Eterno. E detalhe, depois ele vai falar de Arich Ampin, a face longa, a extensão de Keter, a fonte da paciência divina. Depois ele vai falar de Abba, pai. Olha, é uma outra Parzuf, que corresponde a Sefirá de Hormá, a sabedoria. Depois ele vai chamar de Ima, mãe. Epa, tá mais do que a Trindade aqui, já passou. E é Kabbalah. Mas notem que não são pessoas dentro da divindade. São manifestações de grupos de sefirot agindo juntas, né? Igual a nós. Eu costumo fazer aqui uma comparação para a gente sair dessa ideia politeísta de nós. Exemplo, você em casa, quando você age com a sua família, você age de um jeito. Seus atributos de amor, de misericórdia, de um monte de coisa estão ali ligados. Quando você está ligado no trabalho, o seu comportamento é outro totalmente diferente. Você tem ali responsabilidades, gevurah, você tem metas a cumprir, netzar, rod, conjuntos de sefirot agindo. Quando você está numa roda de amigos, você não é igual nem como você é em casa e nem como você é no trabalho. É um outro grupo de atributos que vai despontar ali. Você virou 3 pessoas? Não, é uma só. Mas o grupo dos atributos se organiza para agir de uma forma com um, de outra forma com o outro. É isso que são as partes do fim, que foram tratadas dentro da própria Kabbalah como personificações. Pai, mãe, filho, filha. Né? Nós temos ainda, além, depois de Ima, Zeir Ampin, que seria a face pequena, que seria o filho, composto pelas 6 sefirotes emocionais, de Hesed a Yesod. E depois nós teríamos Nukva, a noiva, que é Malhut. Tudo isso são vários deuses? Não, um só. Mas são as Midot do Eterno, os atributos dele, organizados, que passam, são filtrados pelas 10 sefirot e que dirigem essas coisas. Então, notem, isso é idolatria? Não. Mas no caso da questão, né, que aconteceu com o cristianismo, tem uma raiz, sim, de idolatria. Por quê? Porque se misturou com conceitos filosóficos gregos do gnosticismo. Os conceitos de uses e homoouses, de substância. Isso não vem da tradição rabínica, não vem da tradição judaica, nunca esteve. Os 3 seriam da mesma substância, coiguais, coeternos. Essa definição vem da filosofia gnóstica, a quais o Rabino Shaul brigava com os gnósticos. A falsamente chamada ciência. Como é que é ciência em grego? Gnosis. Né? Aquilo que o Rabino Shaul estava brigando para falar, não deixe isso entrar, foi que no ano de 325 foi oficializado como a raiz do cristianismo. Porque Yeshua ele não vem ensinar isso. Yeshua vem ensinar
como ele diz em Yohanan 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente, como o único Deus verdadeiro, e ao Messias, ao ungido, ao Mashiach ungido, e Yeshua, a quem tu enviaste. Por quê que tem que reconhecer também o Mashiach? Porque ele é um ungido. O Espírito do Eterno está ungido sobre ele, e ele vai falar o que o Eterno tem a nos dizer, através de seus lábios, o Espírito do Eterno falando conosco. Se você não tem essa ponte, como é que você vai ouvir o que Hashem tem a falar para você? Com falhas. Não, é isso. Esse é o ponto que a gente tem que ter muito claro. É o que eu falei, por isso que eu deixei claro. É uma semente de idolatria. Eu não estou falando que o cristianismo é idólatra. Não. Eles creem, como Moré Bruno aqui falou, em um só Deus. Mas tem sementes de sincretismo religioso. Misturou conceitos que não vieram daquilo que Yeshua veio ensinar. Não. Não. É. Em substituição a Hashem, né? É. Então, eu acho muito importante fazer essa distinção aqui. Tá na hora, né? Tá. Eu vou terminar aqui, gente. Mas só para terminar, só para é porque eu estou em cima do horário aqui, senão a gente não vai conseguir. É. Mas só para a gente voltar aqui, só para finalizar, porque a gente está na hora da Havdalah. Então, a outra questão que o artigo vai falar é que seria: o artigo afirma que o judaísmo rejeita a mediação e colocar qualquer intermediário entre Deus e os homens seria idolatria. Mas essa formulação ela é simplista demais e não faz justiça nem à própria Torá, gente. O que era o Kohen Gadol? Mediador entre Deus e os homens. O que era Moshe Rabbeinu? Mediador entre Deus e os homens. O que era tudo o que foi feito, os Kohanim, mediadores entre Deus e os homens? Como assim dizer que o judaísmo não precisa de mediador? E o detalhe, que quem falou a frase para Moshe Rabbeinu, por que você se eleva sobre toda essa congregação? Todos nós vimos o Eterno. Não é? Toda a congregação é santa. Quem falou essa frase? Foi Cora. E lembra o que aconteceu com Cora? O chão se abriu e engoliu ele, com tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele não reconheceu um mediador entre Deus e os homens. Então, isso, longe de ser uma questão pétrea do próprio judaísmo, que seria uma idolatria, na verdade, tudo o que foi feito desde o Mishkan até o templo precisou de mediadores entre Deus e os homens. Ninguém podia entrar no Yom Kippur, lá no Santo dos Santos, para oferecer expiação pelo seu próprio pecado e degolar os bodes. Precisava do Kohen Gadol uma vez por ano. Precisava dos Kohanim. Como assim não tem mediador entre Deus e os homens? Tudo em toda a Taná precisou de mediadores entre Deus e os homens. E o grande erro de Cora foi não reconhecer que Moshe Rabbeinu era o mediador entre Deus e os homens. Se isso era idolatria, gente, o próprio Eterno, então, que instituiu isso. Ele falou para Moshe Rabbeinu: tu serás Elohim sobre Faraó e Aharon será o teu profeta, como falado na paraxá de hoje. Ou seja, o próprio Eterno está colocando Moshe Rabbeinu numa posição de mediação. Né? Então, como assim esse artigo tem a audácia de falar que o judaísmo não precisa de mediadores entre Deus e os homens? Quando tudo o que foi feito em toda a história do povo de Israel foi sempre através de mediadores. E aqueles que se deram mal, que foram engolidos pela terra, foram justamente os que não reconheceram um mediador entre Deus e os homens.
E para fechar, o Mashiach, por excelência, é o único mediador entre Deus e os homens hoje. Porque é aquele que levou o nosso pecado e transgressão sobre si. E quem não enxerga isso, como diz o Rabino Elia de Vidas, que Isaías 53, ele diz o seguinte, que nossos sábios, com uma só voz, afirmam categoricamente que Isaías 53 está falando do Messias. Rabino Elia de Vidas falou isso no século XVI. Então, gente, fechamos por aqui. Teríamos muito mais coisa para falar. Essa é só a primeira parte desse artigo, né? Mas aqui já refutamos praticamente tudo o que foi dito, dizendo que Yeshua não poderia ser o Messias, né? Então, o que eu falo? Estudem, não vendam barato a sua alma, não percam o único caminho que leva vocês até Hashem, por causa de futilidades. Pesquise, guarde isso. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.